Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Eu sou uma professora negra, tenho olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa que na parte de cima ela é de cor branca e na parte de baixo, do peito para baixo, ela tem cor azul marinho. Atrás de mim eu tenho uma parede amarela, do meu lado direito um quadro com uma paisagem de um barco ancorado numa praia, num fim de tarde, e do outro lado uma plantinha bem verdinha. Bom, hoje eu convido você a identificar conteúdos implícitos em diferentes textos. Conteúdos implícitos. Você sabe o que significa a palavra implícito? Imagina o que é conteúdo implícito em um texto? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Pega lápis, pega papel para anotar tudo. Bom, para começar, a gente vai ver o significado da palavra implícito. Vamos olhar comigo? Implícito é aquilo que não se expressa de modo claro ou explícito, mas que pode ser deduzido ou subentendido facilmente. Subentendido. Essa palavra me fez até lembrar uma música do Lulu Santos, que fala mais ou menos assim: eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode ser até que você não tenha gostado muito da minha voz cantando, mas não tem problema. O interessante é a gente falar aqui que talvez o compositor dessa canção, quando ele compôs a música, ele quisesse dizer sobre um sentimento de amor por alguém, que esse sentimento não ficasse claro, que esse amor não tivesse a pretensão de ser concretizado. Bom, essas são algumas das ideias a respeito dessa canção. Um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto é quando a gente faz a verificação dele e aí a gente percebe que tem coisas que não estão escritas, mas que estão ditas lá. Além das informações que estão explicitamente enunciadas quando a gente faz a leitura de um texto, existem também aquelas outras que ficam subentendidas ou então que ficam pressupostas. Você já parou para pensar nisso? Bom, agora eu convido você a analisar comigo algumas frases para verificar informações que estejam implícitas. Vamos olhar aí? Bom, a primeira frase diz o seguinte: fui à praia e fiquei bronzeada. Qual informação pode estar implícita nessa frase? Que eu fui à praia durante o dia, né? Parece óbvio, mas é uma informação que não está dita na frase. Não está escrito na frase que eu fui à praia durante o dia. Mas como está escrito que eu fiquei bronzeada, essa informação está implícita. Uma outra frase para a gente analisar é essa aí: o único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O que está implícito nessa frase? Que o trabalho é condição para a garantia do sucesso. E aí, deu para entender as informações implícitas nas frases?
Agora vamos analisar alguns diálogos para também observarmos informações que estejam implícitas. Vamos dar uma olhada lá. Aluno pergunta: que horas são? Professor responde: pode guardar o material, pessoal. O aluno rapidamente guarda o material. Estava implícito que realmente já estava no horário da finalização da aula. Vamos analisar um outro diálogo. João pergunta: vamos ao cinema? Maria responde: mas está chovendo. Embora pareça que a resposta não esteja diretamente ligada à pergunta, a gente também consegue pensar em várias condições que estão implícitas nessa resposta. De que Maria, por exemplo, quando chove, não gosta de sair de casa. Uma outra questão que pode estar implícita é porque quando chove, alaga tudo perto da casa deles. Ou até porque o trânsito fica muito ruim toda vez que chove. Então, essa resposta, a compreensão do que está implícito, depende da vivência do outro. Agora, vamos observar o diálogo entre duas amigas. Depois de comprarem algumas coisas no shopping, Maria pergunta a Ana: vamos comer uma pizza? Comecei um regime na segunda, mas pode ser outra coisa? Bom, a gente percebe que nesse diálogo existem informações que estão explícitas. A gente sabe que aí tem duas amigas, a Maria e a Ana, que ambas estavam fazendo compras no shopping, que uma delas queria comer pizza. Agora, o que está implícito aí nesse diálogo? Que Maria queria estender o passeio com a amiga Ana. Isso está implícito. Ela não falou claramente: Ana, vamos continuar o passeio. Isso não estava escrito. Mas convidou para fazer uma programação a mais. Na frase comecei um regime essa segunda, está implícito que existe uma recusa ao convite da pizza. Mas ela também não falou claramente, não quero pizza. Mas a gente consegue entender. Está implícito que pizza engorda. Está implícito também que Ana queria continuar o passeio com a amiga. Percebemos isso, pois ao recusar a pizza, ela até propõe comer outra coisa. Ela aceita continuar o passeio. No humor, a gente também consegue encontrar muitas informações implícitas, principalmente em piadas, memes, naquelas tirinhas, em charge. Bom, quando tem humor, geralmente o humor usa informações que estejam subentendidas, mas é necessário, como eu falei a respeito do diálogo, que a gente esteja atento aos acontecimentos no mundo para poder entender. Porque senão é como se fosse aquela piada que a gente não consegue entender. A gente acaba achando a piada sem graça. Olha esse exemplo aí comigo. Essa piada é uma conversa entre marido e mulher. Querido, onde está aquele livro Como Viver 100 Anos? O marido responde: joguei fora. A mulher fala: jogou fora? Por quê? Ele responde: é que sua mãe vem nos visitar amanhã e eu não quero que ela leia essas coisas. E aí, você conseguiu identificar as informações implícitas nessa piada? O que o marido disse para sua esposa a respeito da sogra? Bom, pessoal, vamos analisar mais um diálogo de humor. Vamos observar que existem conteúdos que estão explícitos e aqueles que estão implícitos. Vamos lá? João, marido de Maria, parou de beber. Sinto muito. Quando será o enterro? A informação explícita: João parou de beber.
João e Maria são casados. Então, essas informações estão claras, estão explícitas. E o que está implícito? Que ele bebia antes, que parou de beber porque morreu. Mas você sabia que tem muita gente que usa conteúdos implícitos para manipular ou até mesmo omitir informações? Uma questão que a gente precisa ter muito cuidado é a respeito de textos publicitários. Eles apresentam conteúdos muitas vezes implícitos. E nós, como leitores, devemos ter a responsabilidade de interpretar os conteúdos. As propagandas, elas devem ser bem interpretadas para que não exista manipulação. E nós que temos principalmente crianças em casas, crianças na nossa família, nós precisamos orientá-los quanto a essas informações que podem estar implícitas. Viu como a leitura é importante? Quanto mais a gente lê, mais a gente sabe interpretar as informações. Não tenha vergonha de ler e reler o mesmo texto muitas vezes. O importante na leitura é a sua compreensão. Leia sempre com muita atenção. Isso vai te tornar um leitor cada vez mais competente. E para encerrando a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a fala de um importante educador brasileiro, Paulo Freire. Você conhece? A frase diz o seguinte: não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Profundo, né? Você concorda com Paulo Freire ou não? Tenho certeza que sim. Então, finalizamos a aula de hoje com essa reflexão. Eu espero que você tenha aprendido tudo sobre conteúdos implícitos. Em resumo, nós apresentamos frases, pequenos diálogos e observamos conteúdos implícitos neles. Falamos sobre conteúdo implícito também no humor. Apresentamos 2 piadinhas e pudemos mostrar o que estava explícito e também implícito nessas piadas. Por fim, falamos da importância da leitura, que o que está implícito em diferentes contextos precisa ser avaliado, assim como disse Paulo Freire. É isso, pessoal! Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado de tudo que nós trabalhamos aqui. Eu até sugiro que você converse com o seu professor a respeito desse assunto, para saber ainda mais, ter ainda mais informações sobre conteúdo implícito em textos. A partir de agora, você vai ler tudo nas entrelinhas. Bom, não deixe de assistir a nossa próxima aula da EJA 1. Fiquem ligadinhos aí na nossa programação. É isso, eu fico por aqui, o meu beijo e o meu muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Tchau!